de crescimento para igrejas. O Plano Crescer para Igrejas foi desenvolvido em 1999. Nasce de uma experiência real que foi vivida na Igreja Batista Comunitária em Madeiro, Grande Buenos Aires. Não é um plano teórico, foi posto em andamento nesta igreja e onde foi experimentado aplicando cada um desses princípios que nós vamos falar aqui, foi experimentado um crescimento durante 5 anos seguidos, onde a igreja duplicou a cada ano. Esse modelo está baseado em princípios e modelos que Jesus desenvolveu em seu ministério. A partir desses passos aliás, começamos a trabalhar na ajuda de pastores e igrejas, e assim começou o ministério do Plano Crescer. Foi aberto um centro missionário para capacitação de obreiros para alcançar os povos não alcançados. Assim, durante 20 anos, estivemos desenvolvendo ferramentas para ajudar pastores e igrejas com os mesmos enfoques. Plano Crescer, então, é um projeto de trabalho para guiar sua igreja a fim de cumprir o Ide de Jesus e de pregar o Evangelho a toda a criatura. Também é um plano para dar uma mentoria para pastores. Aqui está a fachada da igreja Anauim, pastoreada nesse tempo pelo pastor Tito Robert, e alguns banners aí de todas as coisas que o Ministério Crescer realizou lá durante esse tempo. O que é um plano de crescimento? Plano de crescimento é um projeto de trabalho que foi ordenado para guiar sua igreja a implantar na prática o processo bíblico básico, a fim de cumprir a grande comissão. A prática é individual, grupal e congregacional. Todos serão guiados a praticar princípios bíblicos que Jesus vivia e vão descobrir que a igreja caminha para cumprir a grande comissão. Quais são esses princípios básicos? Bem, esses princípios básicos são 5. Primeiro, são os processos de valores. Qual é o processo de valor? Amar a Deus acima de tudo e de todo o teu coração, de toda a tua alma, e amar ao próximo como a si mesmo. O segundo processo é o processo de discipulado pessoal. Todos sabemos que Jesus nos mandou fazer discípulos. Terceiro processo é o processo de evangelismo pessoal. Jesus nos mandou pregar o evangelho a toda a criatura. Quarto processo é o processo de pequenos grupos. Jesus disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Presença, poder e propósito nos pequenos grupos, que são uma ferramenta que Deus utilizou para criar a sua igreja. Depois, a igreja primitiva usou para alcançar o mundo, e hoje muitas igrejas seguem crescendo através dos pequenos grupos. Portanto, nós vamos desenvolver esse processo. E, finalmente, o processo número 5 é o processo de missões, onde o Senhor Jesus falou em Atos 1:8, ele nos mandou ser testemunhas até os confins da terra. Nós vamos apresentar formas simples e práticas
de como a igreja pode implementar esse processo. Portanto, para nós é uma grande tranquilidade saber que estamos guiando a nossa igreja para fazer aquilo que Jesus nos mandou. Vocês recordem que Jesus falou: o que guarda os meus mandamentos é o que me ama. Então, a obediência aos mandamentos de Cristo não apenas demonstra o nosso amor, senão que também permite uma manifestação maior de Deus em nossa vida e em nossa igreja. Por isso que consideramos que trabalhar nessas 5 ordens de Cristo é colocar a nossa igreja no centro da vontade de Deus. É algo simples, é algo prático e é algo factível. Primeiro, esse plano, então, está baseado em 5 palavras de Jesus. São palavras diretas de Jesus, que ele deu à sua igreja. Por isso, consideramos que esse plano é um terreno seguro para trabalhar. Por quê? Porque nós estamos parados naquilo que Jesus nos mandou. Então, aqui você tem uma visão de quais são esses 5 processos. Primeiro processo é o processo de valores. Amar a Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de toda a tua mente, e amar ao próximo. Segundo processo é o processo de discipulado pessoal. Todos sabemos que Jesus nos mandou fazer discípulos. Terceiro processo é o processo de evangelismo pessoal. Jesus nos mandou pregar o evangelho a toda criatura. Quarto processo é o processo de pequenos grupos. Jesus disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. E então, a presença do Senhor, o poder e o propósito de Jesus nos pequenos grupos são uma ferramenta que Deus utilizou para criar a sua igreja. Depois, a igreja primitiva usou para alcançar o mundo daquela época. E hoje, muitas igrejas seguem crescendo através dos pequenos grupos. Portanto, vamos desenvolver esse processo. E o último processo, o quinto processo, é o processo de missões, Atos 1:8. Jesus nos mandou ser testemunhas até os confins da terra. Vamos apresentar formas simples e práticas de como a igreja pode implementar esse processo. Portanto, para nós é uma grande tranquilidade saber que estamos guiando nossa igreja a fazer aquilo que Jesus mandou. Vocês recordem que Jesus falou que aquele que guarda os meus mandamentos é o que me ama. Então, a obediência aos mandamentos de Cristo não apenas demonstra o nosso amor, senão que também permite uma manifestação maior de Deus em nossa vida e em nossa igreja. Por isso, consideramos que trabalhar nessas 5 ordens de Cristo é colocar a nossa igreja no centro da vontade de Deus. Algo simples, algo prático e algo factível. Mas como nós vamos implementar esse plano? Basicamente, são 4 aspectos para implementar esse plano. Primeiro, um encontro semanal de capacitação. Segundo, um pacote de material que você vai receber para trabalhar. Esse pacote será para 4 semanas. Terceiro, uma prática semanal que será desenvolvida na igreja. Isso ficará 100% em suas mãos. E quarto, vamos fazer uma avaliação do que estamos fazendo, ou seja, uma autoavaliação, né? As, a, nós teremos ferramentas para fazer essas avaliações e também nas nossas reuniões semanais nós poderemos escutar e responder suas dúvidas. Afinal, nós já temos uma experiência de 20 anos desenvolvendo esses pequenos planos, esses pequenos grupos, e dessa forma nós vamos ajudá-los a avançar
no cuidado e na implementação deste plano. Esse plano, como ele será implementado? Esse plano será implementado durante 12 meses. Trabalhamos os primeiros 3 meses com o processo de valores, 2 meses com o processo de discipulado, 2 com o evangelismo, 3 com células e 2 com missões. O que você recebe de material para esse plano? Você vai receber um livro sobre o processo, vai receber guia para pastor e tá para os líderes também implementarem e avaliarem cada processo, vai receber material individual para o desenvolvimento de cada membro, vai receber também material de grupo para os pequenos grupos, escola dominical também, se você tiver, e etc. Vai receber boletim semanal para os membros da igreja e vai receber mensagens relacionadas ao processo de ser implementado. Por que nós mandamos mensagens também, ou esboços de mensagens? Porque muitos pastores trabalham como pastores e também têm trabalhos seculares. E muitas vezes não tem tempo para preparar sermão. Então, nós enviamos alguns esboços para que o pastor possa ministrar. E se pode ganhar fazendo isso? E ganhamos na igreja e seguimos ganhando atualmente é, é o crescimento da igreja, a plantação de novas igrejas e enviar missionários até os confins da terra. São esses 3 pontos que você está vendo aí no slide, não é? Crescimento local, plantação de igrejas e envio de missionários até o confim da terra. Essas são as metas globais que Jesus planejou para a sua igreja. Agora, é importante você saber quais são as decisões importantes para que você possa ver os resultados desse plano implementado na sua igreja. Essas são coisas que nós aprendemos através de erros e acertos e de escutar pastores que implementaram os planos. Então, é essencial você colocar um dia de prática. Não deixar isso apenas na vontade de pessoas. É necessário colocar um dia em que os membros da sua igreja, a sua gente, possa praticar isso que nós vamos ensinar para vocês. Esse é o dia em que os visitantes vão fazer evangelismo, aliás, em que os membros da sua igreja vão visitar, vão fazer evangelismo, vão fazer discipulado, vão também fazer células, pequenos grupos. Esse dia, ele é dedicado a trabalhar com pessoas. E esse trabalho semanal é que vai fazer a diferença na implementação desse plano. Então, se você apenas ensinar esse plano teoricamente para os seus líderes, isso não dará resultado algum. Nós já tivemos pastores que fizeram o plano e ensinaram apenas a teoria e não funcionou. Se você quer ver o resultado, precisa colocar um dia de prática em sua igreja. Um dia de prática é simplesmente um dia em que o pastor, os líderes, os membros se ajuntam para praticar. Primeiro vamos até as pessoas, evangelizamos, discipulamos, abrimos pequenos grupos. Esse dia de prática nos permite informar ao grupo o que nós estamos fazendo. Esta foto mostra, por exemplo, uma reunião do dia de prática.
aqui é uma igreja que está sendo plantada na Argentina, é a igreja Anauim. Essa reunião é uma prestação de contas do que os irmãos estão fazendo, os líderes estão fazendo. Essa é a chave para ter um mapa de trabalho com as pessoas. O crescimento da igreja, reparem que ali tem um mapa, né? Tem um quadro ali atrás, e ali tem o nome das pessoas que estão sendo visitadas. Então, o crescimento da igreja virá porque cada membro, pastor ou líder, estará envolvido com as pessoas novas. Então, você pode ver nesse quadro, está escrito o nome de cada pessoa que nós estamos trabalhando ali. Essas pessoas têm um nome e sobrenome, e esta é a chave para que a igreja possa mobilizar-se para o crescimento. Então, a segunda decisão que para nós é chave é que a igreja precisa fazer parte da obra missionária. Por quê? Porque, como disse Jesus em João 14:21, a obediência é a maneira que amamos a Deus. Essa obediência inclui o que ele nos mandou fazer. Portanto, como igreja, se queremos crescer, se queremos crescer, nós precisamos fazer na prática a obra missionária. E o que nós podemos fazer, mesmo sendo uma igreja pequena, nós podemos orar por missões, nós podemos ofertar por missões. De fato, esse programa de crescimento de igreja destina 50% de todas as suas ofertas para apoiar a obra entre povos não alcançados. A Igreja Batista Comunitária, por exemplo, no ano de 99, com apenas 8 membros, ela já decidiu apoiar a obra missionária. E em 5 anos, se duplicou até chegar por volta de 180 membros. Esse crescimento da igreja é atribuído também à igreja obedecer o ID até os povos não alcançados. Esse crescimento é atribuído também a isso. Então, irmãos, finalmente, o que você vai alcançar com esse plano de crescimento da sua igreja é uma mentoria que você vai receber. Oferecer, então, um processo de mentoria é o que o Plano Crescer faz para a sua igreja. Isso permitirá que você saiba como levar adiante o processo de crescimento. Você também vai aprender como ser um mentor de seus pastores e líderes, levando-os a andar por esses 7 passos de mentoria. Quais são esses 7 passos? Apoiar e equipar e treinar, orientação, né? Nos objetivos, plano de ação, guia passo a passo. Você vai receber ferramentas, evolução e avaliação e propósito. Quando você terminar esse ano de treinamento, não é? Você se sentirá também capacitados a, a mentorear outras pessoas. Então, se alegre e com esse plano que você está iniciando hoje, porque isso vai ser algo tremendo e maravilhoso para a sua igreja e para a sua vida também.